Boa noite aos amigos da Rádio Promessa Music. Boa noite aos amigos do canal Apologistas de Yeshua. Graça e paz. Estamos de volta aqui agradecendo a oportunidade mais uma vez ao meu amado diretor-presidente da Rádio Promessa Music, o irmão Sandro Silva. E está trazendo aqui um tema muito sugestivo: a mágica dos falsos profetas. Vamos agradecer ao bom Deus por mais um dia de vida, por mais uma semana abençoada que o Senhor nos deu. E a você, amigo ouvinte, que o Senhor possa estar te esclarecendo, nesses 30, 40 minutos que estamos aqui, todas as segundas e quartas-feiras. Vamos estar aqui trazendo uma palavra abençoada, vinda da paz de Deus, ou um estudo, que a gente vai estar trazendo aqui para os irmãos também. Às vezes temos dúvidas, como eu também tenho dúvidas, a gente não sabe tudo, mas a gente vai aprendendo todo dia com o Senhor na sua palavra. Vamos orar e agradecer ao bom Deus por mais um dia e começar esse tema, a mágica dos falsos profetas. Bendito e amado Pai, te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Eu agradeço, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas, por tudo, pela vida que tenho. Toma os irmãos em tuas mãos, Senhor Deus. Mesmo nas nossas dificuldades e debilidades, o Senhor sempre está conosco, nos dando, Senhor Deus, a tua palavra que nos sustenta, Senhor Deus. E que nesse tema de hoje possamos, Senhor Deus, sair daqui esclarecidos sobre a mágica dos falsos profetas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É feita a seguinte pergunta: quando surgiu a mágica? Ou quando surgiu o ilusionismo? Se eu for dizer para você, daqui a pouco eu vou te dar o dado histórico, a gente poderia dizer que o ilusionismo ele começou em um texto que conhecemos muito. Esse texto fala a respeito da tentação de Eva e a queda do homem. Então, vamos aqui no livro do Gênesis, Sefer Bereshit, livro do Gênesis, no capítulo 3, que diz assim a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, o diabo entrou dentro dela, Satanás. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, agradável para comer aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Muito bem, essa história conhecemos há muito tempo. Aqui o primeiro relato de ilusionismo, da fonética, da palavra, da forma de criar uma história, de ludibriar, de transformar as coisas que são verdadeiras em falsas.
ou as que são falsas com semelhança de verdadeira. Mas se nós pudéssemos aqui trazer o primeiro relato sobre mágica de fato, a apresentação de mágica está em um papiro no Egito antigo, escrito por volta entre 2 e 3 mil anos, que conta sobre um mágico chamado Dedi. E relata-se o desempenho diante da corte do faraó Quéops. Um dos números de Dedi era capaz de trazer à vida a corpos decapitados, colocando as cabeças de volta. Muito bem. Essa é a história da mágica e o começo dela. Mas quando trazemos para o meio cristão, para o meio evangélico, para falar de ilusão, de mágica, a gente já relatou aqui, falando a respeito do diabo. Mágica e evangelho nunca se casaram e nunca irão se casar. Sabemos que Dedi era um homem que trazia entretenimento para o faraó Quéops, entre 2.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Mas vamos ver aqui a opinião de Deus a respeito disso. E depois vamos ver o que acontece no Novo Testamento. E trazer para os dias atuais o que está acontecendo. Diz assim, livro da lei de Israel, Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 10 e 11. Vamos a partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Nenhum mágico. Então Deus está sendo claro que não devemos consultar mágico nenhum, ilusionismo nenhum, brincadeira nenhuma, pois ilusionismo não é coisa de Deus. Deus traz à existência aquilo que não existe. E no capítulo de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos, eu estou te dando aqui as referências e vamos analisar aqui alguns fatos que aconteceram aqui no livro da história da igreja. Capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Aqui Paulo ainda não era convertido. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Desculpa, irmãos, eu estou meio gripado, mas a gente vai assim mesmo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Isso aqui é o poder de Deus, em nome de Jesus, trabalhando na vida do irmão. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus.
E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai por vós, por mim, ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então Simão pensava que, comprando algo do tipo, ou dando dinheiro, porque ele exercia a arte mágica antes, ele poderia ter a volúpia em colocar a mão sobre a cabeça de qualquer pessoa e o Espírito Santo vir por causa de dinheiro. Não é assim. Pedro disse: Simão, não é dessa forma. Se arrepende. Então, não só esse, mas também, no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra nos mostra que existia um homem chamado Elimas, conhecido como Bar Jesus. Ou a palavra Bar quer dizer Bar, se eu não me engano, em hebraico ou aramaico. Estou aqui um pouco, eu não sou especialista nessas duas línguas, mas eu posso aqui dizer que em uma dessas línguas a palavra Bar quer dizer filho. Então, ele era conhecido também como filho de Jesus. Bar Jesus. E versículo 6 do capítulo 13. E havendo atravessado até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. A mágica do falso profeta. Ele dizia ao procônsul daquela ilha, onde Paulo foi lá depois de convertido, que ele era o grande sinal de Deus. E nós sabemos que Paulo falou que ele ficasse cego porque ele era um mentiroso. Mas por que eu li esses textos todos aqui e falando sobre a mágica dos falsos profetas, onde falei de que quando se iniciou lá no livro do Gênesis, a ilusão da palavra, como Deus trata isso, como iniciou isso no Egito, e como isso era na igreja dos Atos Apóstolos, em alguns locais se encontravam alguns falsos profetas, alguns homens, a mágica dos falsos profetas. Nos dias atuais, o que mais se encontra em muitas igrejas, em mais relatos que eu tenho visto no Facebook, de vários vídeos que se encontram de falsos profetas, de mágicos, fazendo até trabalho psicoterápico com o povo, mandando com que a sua mão ficasse junto a uma da outra. Um psicólogo já tinha feito isso em um programa de TV. Se colhem a mão um do outro, feche os olhos, quando eu contar de 1 até 3, alguns vão ficar com a mão colada. É claro, algumas pessoas são suscetíveis à indução.
Isso é uma grande ideia, hipnose, sugestão, ilusionismo, é algo que está rolado às artes mágicas. E eu não estou falando aqui num simples truque com cartas. São os dínamos da vida. São os Houdini do Evangelho. David Copperfield do Evangelho. Mr. Maligno, Mr. M de Maligno do Evangelho. E um pastor fez a mesma coisa em uma igreja. E um outro amigo meu, quando eu disse isso para ele, um irmão querido, ele disse: pastor, isso foi feito na congregação de onde eu era. Não vou falar o nome aqui da denominação, mas foi feito lá também. Onde se encontra um casal famoso de pessoas de uma emissora de TV. Um anão e uma anã, vocês devem saber quem é. Em sua primeira gravidez foi num tal de um irmão, um apóstolo aí qualquer, chegando lá. Ele disse porque a irmã tinha complicações na sua gestação. Ele disse, profetizou, que aquela criança não ia morrer. Está aí no YouTube, é só você procurar. Mentindo à torta e à direita, profetizando, até falando em língua de mistério, que aquela criança não ia morrer. A mágica dos falsos profetas, 2 meses depois, a criança morreu. Aonde estamos chegando? Nesses últimos dias, como diz o nosso Messias, pelos frutos conhecereis a árvore. Você conhece falso profeta pelos frutos que ele dá. São Simãos, são Elimas os mágicos dos dias atuais, do século 21, que não trata o evangelho com a palavra de Deus, trata o evangelho com as suas invencionices, com as suas maracutaias, com as suas simpatias de púlpito, trazendo toda a parafernália, mandando botar uma bandeira no azeite, a outra mandando que pulasse dentro de uma piscina, dentro da igreja, onde estava cheio de pedido de oração. São essas simpatias, são essas mágicas dos dias atuais, esse ilusionismo que não tem Bíblia nenhuma, e a palavra diz, e a palavra fala, e a palavra clama: o meu povo erra por falta de conhecimento. Nós temos que parar de buscar a Jesus como um doril. Jesus não é um doril que você quer pegar, tomar para sua dorzinha de cabeça passar. Não! Jesus é o caminho. Jesus não é um mágico. Yeshua, Jesus, é o Filho de Deus que está acima do natural humano, da naturalidade, daquilo que pode trazer os atos físicos a algo físico. Não! Deus traz à existência aquilo que não existe, porque Ele é Deus. Deus não tem compromisso com mágicos do Evangelho. Estamos cheios de magos e suas campanhas mirabolantes. Campanhas de bruxaria: traga a vassoura para a igreja e oraremos a vassoura, ou compre a vassoura de R$100. Uma vassoura, R$100. Compra aí numa pechincha, em uma empresa aí que fabrica vassouras, compra 10, 15 mil vassouras, cada um a custo de R$1.
Dependendo da localidade, R$1, R$5, dependendo do custo, né? Porque quanto mais você compra, baixa o custo da mercadoria. Bonificação, tem essas coisas mais aí no meio do comércio dessas coisas. Quanto mais você compra, baixa o preço do custo e você tem uma bonificação. Então esses malandros, esses Elimas, esses Bar-Jesuses da vida, estão vendendo vassouras ungidas, estão vendendo óleo ungido, estão vendendo lencinho ungido. Porque se você passar o óleo aqui que eu te der na sua casa, essa porção mágica, se você passar a porção mágica na sua casa, vai dar tudo certo. É mentira deles. Se você tratamento com água, o camarada está com câncer, bebe água. Meu Deus do céu! Aí não se tem relato da pessoa, a pessoa que passou e não passa mais, a pessoa morre de câncer, a família fica por isso mesmo, porque deixou o tratamento. Deus, se Ele quiser, Ele cura no ato. Ele cura no ato. Em nenhum momento da história do Evangelho sério da igreja primitiva, você não via apóstolo nenhum vender nada. Você não via apóstolo nenhum pegar nada. Era sobre o nome de Jesus. Era sobre o nome dele. Porque ele é o Messias de Israel. Ele era. Versículo 16 do capítulo 16 do livro de Marcos. A partir do versículo 15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, ou seja, não é tentar Deus, alguém tentar envenená-los, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é um modelo e sempre foi e sempre será um modelo. Esse modelo de aguinha benta, esse modelo de mágica, esse modelo de vassoura, esse modelo de arca, esse modelo de menorá, esse modelo não serve. Isso é a mágica dos falsos profetas, aleluia, só em nome de Jesus. Esse modelo não serve. Esse modelo católico romano, desculpe os católicos que estão me ouvindo, mas a palavra de Deus não dá respaldo a prática nenhuma em adoração a santo nenhum feito por mão de homem, porque o livro de Atos mesmo vai dizer no capítulo 17, no versículo de número 24, o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todas as coisas, a vida, a respiração e todas as coisas. Que coisa é essa de oferecer velhinha para Deus? Que coisa é essa de oferecer alguma coisinha para Deus? Deus não precisa de nada, ele é dono de tudo. A mágica dos falsos profetas se parecem com o pai da mágica, o ilusionista chamado Satanás. Eles trabalham para Satanás, direta ou indiretamente.
O ilusionista principal, número 1, o pai da mentira, como diz o livro de João no capítulo 8, ele é o pai da mentira, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Ilusionismo, mágica, nos dias atuais, nos púlpitos da igreja brasileira, da igreja norte-americana, na igreja do mundo, eu não digo em todos, mas em muitos lugares estão assim. E as pessoas que não lê Bíblia, só abrem a Bíblia no Salmo 91 e 23. Isso daí não é regra de leitura bíblica. E outra coisa, o Salmo 91 não expulsa demônio. O que expulsa demônio é o nome do Senhor. O que expulsa o demônio é a sua vida com o Senhor. O que expulsa o demônio é o seu relacionamento com o próximo. Aleluia! Vou repetir o capítulo 17, versículos 24 e 25, para ficar bem claro. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, ele não habita. Não habita. Nem tampouco é servido, versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Ah, se eu não acender a vela para o meu santo protetor, meu amigo, tá de brincadeira comigo porque não lê o povo, coitado. O povo não sabe disso. Mas os falsos profetas alimentam isso, os mágicos de Oz, porque Oz é um demônio. Os mágicos de Oz, o demônio, dos dias atuais nos púlpitos, pregando parafernália para ver se engana algum bobo e recebe um pouquinho mais e enche o bolso de grana. Falsos profetas, vocês vão ouvir daqui. E aí na rádio Promessa Music aí que o nosso amigo Sandro Silva nos deu essa oportunidade. Eu creio que essa mensagem vai para o ar na segunda e na quarta-feira. Mas vão ouvir a verdade. Se você é pastor, falso profeta, vendedor de bugiganga no púlpito, quem vai te pegar é Jesus, rapaz. Seu falso profeta. Pregador falso, ouça a minha voz. Você tem um encontro marcado com Jesus, rapaz. Bota a tua barba de molho. Mágico de Oz, falso profeta, Bar Jesus. O povo está cansado. Já não basta, né? Os políticos, não pode falar muito aqui nome, senão vão querer me processar. Os políticos que temos aí. Agora os senhores, em vez de trazer as boas novas são seus bolsos, seus mágicos. Mas estamos aqui, protestando todos os dias, pois assim foi chamado no século XVI, aqueles pela qual a reforma protestante saiu fora das indulgências malignas do diabo e fomos chamados de protestantes. Ouça bem, falso profeta, a tua hora vai chegar. Você, grande líder, ou você que faz parte dessa parafernália, a tua hora está chegando, ou você muda, ou você vai para o inferno. Essa é a verdade dos fatos, pela qual a palavra de Deus, ela é nua e crua contra a mágica dos falsos profetas. E a você, amigo ouvinte, amigo amado irmão que está ouvindo essa palavra, pastor, está sendo muito duro, pastor. Eu tenho que ser duro contra eles, porque a moleza e o sabarilove das palavras doces dos púlpitos mentirosos que tem por aí fazem vender e eles ganhar no comércio da mágica
o seu dinheiro. Então vamos começar a ler a Bíblia. A princípio, que é uma indicação, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João em diante. E você verá como é o verdadeiro evangelho do Messias. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça de Deus repouse sobre vós. Um grande beijo e um grande abraço meu. A todos os amigos da rádio. A todos os amigos do canal Apologista de Yeshua. Da Rádio Promessa Music. Desse programa Profetizando as Nações. Leia a palavra de Deus. Não deixe a Bíblia em cima da geladeira, não. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Eu estou indo, irmão. E que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Graça e paz.